No ar, o programa Você Melhor, com Gui Moreira. Bom dia, ótima manhã de sábado para você, ligado na Band São Paulo. Começa agora o Você Melhor, o seu programa de saúde e bem-estar, com a participação dos grandes especialistas. Muito obrigado pela audiência. Siga-nos no Instagram. Estamos também em tempo real pela internet. Veja os destaques do programa de hoje. Junho Roxo é o mês para a conscientização sobre o risco do lipedema. Atualmente, a doença afeta mais de 12% das mulheres no país. Veja as informações com a cirurgiã vascular doutora Gabriela Alves. Quando fazer uma cirurgia plástica após a gestação e amamentação? Uma pergunta comum entre muitas mulheres. Quem responde é a cirurgiã plástica doutora Daniele Battistoni. Fertilização in vitro. Saiba mais sobre a técnica indicada para várias causas de infertilidade, que completa 46 anos. O médico especialista em reprodução humana, Dr. Marcelo Sequinel, fala sobre o assunto. Saiba como reconhecer uma crise de asma e quando procurar ajuda com a médica alergista, a doutora Ana Flávia Bernardi. Abdominoplastia. Saiba como é feita a cirurgia plástica estética realizada para remodelar o abdômen, retirando o excesso de pele e gordura. Veja com o cirurgião plástico Dr. Fernando Cooper. Veja para que serve a dermatologia preventiva com a doutora Paula Fujioka. Atenção, pais! Um problema que pode aparecer na infância e que por isso precisa ser diagnosticado e tratado o quanto antes possível. A escoliose é uma deformação da coluna. Saiba mais com o médico ortopedista Dr. Pedro Luz. Confira quando é necessário trocar as próteses de silicone com o cirurgião plástico Dr. Rodrigo Vieira. Agora no Você Melhor na Band. Lipedema. A doença pode causar dor, sensibilidade ao toque e, em alguns casos, problemas de mobilidade devido ao tamanho e ao peso dos membros afetados. Uma doença séria, inclusive lembrada neste mês como Junho Roxo. Embora não haja cura, existem tratamentos para amenizar os sintomas. É o que explica a médica cirurgiã vascular doutora Gabriela Alves. Olá, Gui, pessoal que está em casa. Hoje estamos recebendo a doutora Gabriela Alves, ela que é cirurgiã vascular. Muito obrigada pela sua presença, doutora. Obrigada, Karen. Obrigada a todos pelo convite. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema tão discutido atualmente, que é o lipedema. Doutora, o que é o lipedema? O lipedema é uma doença crônica e progressiva que afeta quase que exclusivamente as mulheres, porque tem uma correlação direta com os hormônios femininos, também tem influência genética e ele se caracteriza por um acúmulo desproporcional de gordura no corpo, diferentemente da obesidade, que você tem uma distribuição homogênea. O lipedema não, ele é um depósito anormal de gordura, principalmente nos quadris e nas pernas, e que também pode acometer os braços. Doutora, e o que causa? Quais são os sintomas do lipedema? O lipedema, geralmente, ele causa uma dor ao toque da pele das pernas, uma hipersensibilidade aumentada ao toque. As pacientes relatam muito peso, cansaço, uma sensação de inchaço ao final do dia, principalmente. Fica roxa fácil sem ter tido um trauma, sem ter batido, sem contar no prejuízo emocional que isso pode levar para a paciente, porque muitas vezes ela relata que ela faz atividade física, faz dieta e mesmo assim não consegue perder essa gordura. Doutora, quem que pode desenvolver esse distúrbio? Geralmente mulheres, porque tem uma correlação direta com os hormônios femininos e tem fases durante a vida da mulher de grande variação hormonal. E essas fases são as fases que geralmente é desencadeada a doença, que são a puberdade, que é a nossa primeira menstruação, nas gestações, se a paciente fizer terapia de reposição hormonal e também na menopausa. Doutora, e quais os tratamentos? Nós temos o tratamento conservador, que é o tratamento clínico, e nós temos o tratamento cirúrgico. O tratamento clínico, ele sempre vai existir, independentemente da paciente ter indicação de operar ou não, porque o tratamento clínico ele é uma mudança do estilo de vida, é a paciente incorporar alguns pilares dentro da realidade dela que vão acompanhá-la e que vão melhorar essa condição e a qualidade de vida. Então é uma paciente que ela tem que manter uma dieta mais anti-inflamatória, sem açúcar, sem industrializado, uma rotina de exercício físico regular, um sono apropriado, então a gente indica fazer meditação, fazer yoga e também uso de compressões
e drenagem linfática para melhorar o sistema venoso, porque a doença ela afeta tanto o sistema linfático quanto o sistema venoso. Então, você usando as compressões adequadas e fazendo drenagem linfática, você melhora a circulação e com isso você melhora os sintomas. Já a cirurgia, ela é restrita para alguns casos específicos, né? E ela vai ser avaliada por um profissional especialista, um cirurgião plástico, que vai indicar se essa paciente tem uma real indicação cirúrgica ou não. Doutora, qual a importância do Junho Roxo? Junho foi um mês escolhido de conscientização sobre o lipedema para a gente conseguir levar à população geral e aos outros profissionais informações relevantes de qualidade sobre essa doença que ainda é subdiagnosticada no nosso meio e para que essas pessoas possam ter um diagnóstico correto, um tratamento correto de qualidade e acolhedor. Muito obrigada, doutora Gabriela, pela sua presença e os esclarecimentos tão importantes aqui hoje. Obrigada, Karen. Obrigada ao programa Você Melhor. E para quem precisar, quiser esclarecer alguma dúvida, o meu Instagram está aqui embaixo na tela. Muito obrigada. A recuperação pós-parto varia muito de mulher para mulher. O recomendado é esperar pelo menos 1 ano após o parto, para, se necessário, fazer uma lipoaspiração ou abdominoplastia. Quanto à cirurgia de mama, o ideal é esperar pelo menos 6 meses do término da amamentação para fazer o procedimento. Entenda mais com a cirurgiã plástica doutora Daniela Battistoni. Olá, Gui, pessoal que está em casa. Hoje estamos recebendo a doutora Daniele Battistoni. Ela que vem com conteúdo super relevante para nós. Muito obrigada pela presença, doutora. Obrigada, eu agradeço o convite. Eu sou médica cirurgiã plástica e hoje nós vamos falar sobre cirurgia plástica após o parto. Doutora, quanto tempo, depois que a gente se torna mãe, a gente consegue fazer uma cirurgia plástica no abdômen? Eu acho importante a gente falar sobre as modificações que ocorrem no abdômen pós-parto, né? Na gestação, há um ganho de peso, um estiramento da pele, o aumento do útero, do nenê. Então, isso acaba fazendo com que os músculos fiquem mais afastados, relaxados, com muitas vezes estria, sobra de pele. Mas após o parto, a mulher vai ter um período de recuperação e que a gente tem que respeitar. A maioria já quer fazer cirurgia plástica logo depois do parto, fica naquele desespero, mas a gente fala, calma, né? Espera o seu corpo que muita coisa vai melhorar ainda. Então, a gente recomenda em torno de 1 ano, né, para a região do abdômen, porque a gente sabe que o inchaço vai melhorar, vai ter um pouco de retração de pele, os músculos, a diástase muitas vezes se resolve sem a necessidade de cirurgia plástica. Então, 1 ano é um período razoável, mesmo porque você vai ter um bebezinho para cuidar e tem os cuidados após cirurgia plástica também. Então, com esse período de 1 ano, a mãe já está mais tranquila e o seu corpo já teve o tempo para a recuperação dele. Doutora, quanto tempo essa mãe ela pode fazer a cirurgia de mama? Eu recomendo após 6 meses do término da amamentação, porque nesse período, mesmo que você tenha parado de amamentar, né? Muitas pessoas falam, não, mas eu nem tive leite, eu já parei de amamentar, tem 2 meses que eu não amamento mais. A gente pede para esperar, porque a mama ela fica inchada, ela pode perder mais volume nesse período, além do que fica ainda uma quantidade de leite residual que quando a gente faz a cirurgia, isso aumenta o índice de infecção. Então, o mais recomendado é que seja pelo menos após 6 meses do término da amamentação. Doutora, quanto tempo de pós para uma boa recuperação? Os cuidados pós-operatórios são muito importantes para ter uma boa recuperação. E eu até falo, é importante que você não tenha mais, que você tenha uma rede de apoio para não precisar pegar o filho no colo, que ainda é pequenininho, porque quem opera as mamas, por exemplo, eu vou pedir no mínimo 2 semanas sem dirigir, sem fazer movimentos muito bruscos, né, no braço, sem carregar peso. Então, de uma forma em geral, em 15 dias você já está apta a voltar para suas atividades, ao trabalho, mas para pegar um bebezinho no colo é depois de 1 mês. Agora, já na abdominoplastia, a gente já tem as mãos livres, a gente pode, né, fazer todos esses movimentos, mas é em torno de 2 semanas também para você voltar a dirigir e gradualmente voltar às suas atividades rotineiras. Gostaria de agradecer a doutora Daniele pela sua presença, por nos trazer um assunto tão importante para nós mulheres. Obrigada.
Obrigada, Karen. Eu que agradeço. Foi um prazer participar do programa. E quem tiver alguma dúvida pode me chamar no direct do Instagram, tá aí na tela. E muito obrigada. A técnica tornou-se uma importante alternativa para casais com dificuldade para engravidar. A fertilização in vitro completa 46 anos. Ela é indicada para várias causas de infertilidade. Quem explica é o médico especialista em reprodução humana, Dr. Marcelo Sequinel. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Marcelo Sequinel, sou médico aqui do Embrio, Centro de Reprodução Humana, uma clínica especializada em fertilização in vitro e procedimentos de reprodução assistida. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história da fertilização in vitro. Bom, a fertilização in vitro surgiu em 1978, né? Então já vinham se tentando durante alguns anos, né, buscar esse resultado positivo da primeira fertilização in vitro, mas o primeiro resultado aconteceu em 1978, com o nascimento da Louise Brown, na Inglaterra, dois médicos ingleses, né, precursores da técnica de reprodução humana, chegaram a esse êxito, né, do primeiro nascimento. De lá para cá, a técnica vem avançando muito, né, ao longo dos anos e agregando resultados cada vez maiores. No Brasil, né, a primeira fertilização in vitro que teve sucesso foi em 1984, uma paciente aqui de São José dos Pinhais, né, na região metropolitana de Curitiba, né, a Ana Paula Caldeira foi a primeira, né, bebê de proveta, né, a nascer no Brasil. A técnica da fertilização in vitro, ela consiste em algumas etapas importantes, né? Não é indicada para todos os pacientes que têm, né, infertilidade, mas ela consiste basicamente na estimulação ovariana. Nós sabemos que as mulheres produzem somente um óvulo por mês, mas um óvulo é muito pouco para a gente atingir um bom objetivo. A gente sabe que duas variáveis que importam para conseguir um bom resultado em procedimentos de reprodução assistida são a idade da paciente e o número de óvulos coletados para poder chegar ao melhor resultado. Então, inicialmente, fazemos uma estimulação da ovulação com alguns hormônios que vão fazer os ovários produzirem mais óvulos, né? É feito um acompanhamento da ovulação para saber o momento exato de fazer a coleta desses ovos. Os ovos são colhidos, então a segunda etapa seria a captação dos ovos, que é feito por um procedimento simples, né, através da ecografia transvaginal, onde os ovos são aspirados com a paciente sedada, o paciente dorme, não sente nenhum desconforto com relação ao procedimento. Esses ovos vão para o laboratório. No laboratório, esses ovos vão ser inseminados, né, com o sêmen do parceiro ou um sêmen de doador, se a opção for uma relação homoafetiva ou uma produção independente, ou se o marido não tiver espermatozoides para a gente trabalhar. Os ovos então são inseminados, os embriões então são acompanhados, né, durante 5, 6 dias no laboratório, os embriões são formados e depois disso são transferidos para o útero da paciente, né, um procedimento chamado transferência embrionária. Os embriões excedentes, né, ou em casos especiais, às vezes os embriões são congelados para uma transferência futura, seja porque são embriões que ficaram excedentes do procedimento de reprodução assistida ou eventualmente por alguma alternativa, né, de busca de tratamento durante o procedimento que necessite congelamento, como análise genética dos embriões, por exemplo. As melhores indicações, as grandes indicações, né, a clássica indicação da fertilização in vitro foi a primeira fertilização in vitro, que era um fator tubário. Então, quando as trompas estão obstruídas, isso impede, né, o contato entre ovos e espermatozoides. O objetivo da fertilização in vitro inicialmente era fazer esse encontro entre os gametas, né, no laboratório. Desde então, né, a técnica vem evoluindo e novas indicações foram sendo agregadas, né, para a fertilização in vitro. Fator masculino grave, né, quando o sêmen do parceiro é muito comprometido, né, e a quantidade de espermatozoides não viabiliza a gravidez natural, né, endometriose, caso de endometriose também tem uma indicação de fertilização in vitro, esterilidade sem causa aparente, quando você investiga, a paciente não acha nenhuma causa, pacientes em risco genético, seja pela questão da faixa etária elevada, ou pacientes que eventualmente têm uma doença genética de base e hoje com a análise genética dos embriões a gente consegue evitar o nascimento de crianças alteradas geneticamente. Sim, essas seriam basicamente as principais indicações. O futuro, né, tem uma expectativa muito grande, existem vários trabalhos, né. Então hoje, né, o CRISP, né, é uma alternativa. A inteligência artificial, na verdade, ela vem ganhando espaço na reprodução humana, né. Então a gente consegue eventualmente eliminar variáveis humanas e ter um controle muito mais rigoroso aí com relação, né, às buscas de análise genética, com relação à avaliação embrionária para saber quais são os embriões de melhor potencial para transferência. E para isso, claro que a inteligência artificial e o conhecimento maior da biologia humana, né, pode eventualmente chegar a nos dar o que a gente espera, né, que é o mais sonhado, a transferência de um único embrião, né, com 100% de resultado. Mas a gente ainda está longe, infelizmente, desse cenário.
Bom, queria agradecer esse momento, né, a oportunidade de conversar com vocês, né, agradecer a produção do programa, mando para vocês um grande abraço e devolvo para você, Gui, no estúdio. Uma das doenças respiratórias mais comuns entre a população e que pode causar dificuldade para respirar. O problema crônico faz com que as vias aéreas inflamem, se tornem estreitas e produzam muco. Saiba como reconhecer uma crise de asma e quando procurar ajuda com a médica alergista doutora Ana Flávia Bernardes. Olá, Gui, bom dia! Não costumamos dar o destaque merecido, mas a tosse é um dos primeiros sinais desencadeados em uma crise de asma. Obviamente, existem muitas outras causas para a tosse, como quadros virais agudos, os pós-infecciosos e também o próprio refluxo do conteúdo do estômago. Porém, quando há um quadro de tosse predominantemente seca e recorrente, acontece principalmente à noite, com despertares devido às crises, devemos ligar um sinal de alerta. Quando a tosse vem acompanhada de sensação de opressão no peito, falta de ar e até mesmo chiado, é recomendado procurar um médico alergista ou pneumologista para uma avaliação mais criteriosa. É importante lembrar que uma crise de rinite alérgica não controlada pode desencadear também um quadro respiratório pulmonar e levar a crises de asma. Portanto, é muito importante seguir o tratamento indicado para cada condição. A asma é uma doença crônica, consequência da inflamação das vias respiratórias, devido ao contato com os alérgenos do ambiente que são inalados, como os ácaros da poeira, fungos e epitélios dos animais. Essa condição necessita de tratamento adequado e individualizado para que não haja consequências para a saúde, como a perda da função adequada dos pulmões e principalmente para o paciente alcançar uma melhor qualidade de vida. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais e envie sua pergunta. Um abraço e até o próximo programa. Pacientes que tiveram múltiplas gestações ou que tiveram oscilações de peso com perda de peso significativa podem recorrer a uma cirurgia plástica para retirar o excesso de pele e gordura na região do abdômen. É a técnica chamada abdominoplastia, indicada de acordo com a necessidade de cada paciente. Entenda mais com o médico cirurgião plástico Dr. Fernando Cooper. Olá, Gui Moreira! Olá para você que me acompanha aqui no Você Melhor. Hoje vamos falar sobre uma cirurgia plástica estética realizada para remodelar o abdômen. É a abdominoplastia. O procedimento consiste na retirada do excesso de pele e gordura e a reconstituição da flacidez dos tecidos que envolvem os músculos desta região. A técnica é indicada individualmente de acordo com a necessidade de cada paciente. O procedimento pode ser realizado para pacientes de múltiplas gestações, para quem teve oscilação de peso e perda de peso significativa. Com o passar dos anos, também contribuem, isolado ou conjuntamente, para as deformidades do abdômen. Por conta disso, pode haver a necessidade do procedimento. Outras indicações são por conta de cirurgias prévias na parte inferior do abdômen, que também podem contribuir para um abdômen esteticamente desagradável. Essas deformidades muitas vezes não melhoram com atividades físicas regulares e dieta adequada. Nestes casos, a cirurgia plástica pode ser a melhor opção para recuperar a forma e o contorno corporal. Quanto à cicatriz, ela é colocada anteriormente ao púbis, como na cesárea, porém se prolonga para as laterais. Apesar de não ser pequena, pode ser escondida sob a roupa íntima ou um biquíni. A cirurgia é realizada com anestesia peridural ou geral e a permanência hospitalar é de 12 a 24 horas. No pós-operatório, a paciente deverá usar cinta específica por pelo menos um mês e manter uma flexão leve do tronco quando andar nos próximos 15 dias. Aconselhamos um período de pelo menos 3 a 4 semanas para a recuperação e drenagem linfática é imprescindível. A equimose, roxo na pele, tende a desaparecer com 7 a 21 dias. Ocorre diminuição da sensibilidade de pele abaixo do umbigo que retorna com o tempo, em graus variáveis, na maioria das vezes em até 6 meses. Raramente as alterações de sensibilidade são definitivas. Eu espero que nossa conversa tenha sido esclarecedora e produtiva. Por hoje eu fico por aqui. Um abraço e até nosso próximo encontro. Uma área da medicina dedicada à prevenção de doenças e problemas de pele, cabelo e unhas. Essa especialidade busca identificar e tratar precocemente condições que possam surgir e evitar complicações futuras. Veja para que serve a dermatologia preventiva com a médica dermatologista doutora Paula Fujioka. Olá, Gui!
A dermatologia preventiva é um tipo de abordagem na dermatologia que se baseia na prevenção de doenças e condições de pele antes mesmo delas se desenvolverem. Ela se inicia numa consulta com o médico dermatologista para a remoção precoce de lesões suspeitas de malignidade, como pintas, manchas escuras ou alterações de textura na pele, evitando assim o desenvolvimento de condições dermatológicas graves. Em seguida, a dermatologia estética preventiva busca o gerenciamento do envelhecimento da pele e a manutenção da beleza natural ao longo do tempo. Em vez de esperar até que os sinais visíveis do envelhecimento apareçam, a abordagem preventiva ressalta a necessidade de adoções de medidas para retardar o processo de envelhecimento. Uma delas é o incentivo constante ao uso do protetor solar, aliado à realização precoce de tratamentos estéticos preventivos, como toxina botulínica, o famoso Botox, laser e a aplicação de substâncias bioestimuladoras de colágeno na pele, que ajuda a retardar os sintomas de flacidez. Além disso, a dermatologia preventiva envolve também orientações de hábitos saudáveis para a pele, que incluem uma rotina de cuidados com a pele, o famoso skincare, seguir uma alimentação balanceada e evitar o cigarro, pois o tabaco pode causar danos à pele, contribuindo para o envelhecimento precoce e o surgimento de rugas e flacidez. Dessa forma, ao adotar uma abordagem preventiva, os dermatologistas, em vez de tratar apenas as condições dermatológicas já existentes, podem ajudar os pacientes a prevenir doenças e desfrutar de uma aparência mais jovem e saudável por muitos anos. Assim, é possível promover a autoestima, a autoconfiança e o bem-estar emocional dos pacientes. Um abraço a todos e até o próximo programa! Já reparou que algumas crianças e adolescentes podem apresentar um ombro mais alto que o outro? Pode ser um sinal de escoliose, uma deformação na coluna que precisa ser tratada o quanto antes para evitar complicações no futuro. Um alerta que vem em boa hora é que junho é o mês de conscientização da escoliose. Veja as informações com o médico ortopedista Dr. Pedro Luz. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre escoliose. Escoliose é uma deformidade na coluna, vou mostrar aqui para vocês, em inclinação lateral e junto com um pouco de rotação das vértebras da coluna. Isso gera uma deformidade no tronco e uma assimetria dos ombros e da pelve. Então é muito importante que vocês fiquem atentos, principalmente quando o seu filho for à piscina, uma praia, peça para ele fazer uma inclinação do tronco para notar essas assimetrias, porque o diagnóstico precoce é fundamental para um tratamento adequado. Existem 3 tipos de escoliose: a escoliose infantil, juvenil e do adolescente. O que vai diferenciar cada uma delas é a idade do diagnóstico. Quando o bebezinho e a pequena criança vai até 3 anos, a gente chama de escoliose infantil, onde 80% dos casos vão resolver espontaneamente. Quando é de 3 a 10 anos, a gente chama de juvenil. E normalmente essas têm um prognóstico um pouco pior, necessitando de muitas consultas e intervenções. E do adolescente é quando a gente faz o diagnóstico a partir dos 10 anos. Existe também a escoliose do adulto, mas não é o tema que a gente vai tratar aqui. O tratamento da escoliose se baseia em observação das curvas no consultório, com radiografias seriadas a cada 4 a 6 meses, trabalhos de fisioterapia com exercícios específicos para a escoliose, conhecidos como SOSORT, método CIS, e eventualmente o uso de colete. Nas curvas mais graves, às vezes é necessária a indicação do tratamento cirúrgico, que normalmente fazemos com artrodese, com a correção utilizando parafusos na coluna. Uma dúvida muito frequente dos pais no consultório é a questão da radiação das radiografias. Atualmente, os aparelhos de radiografias melhoraram muito, então a dose de radiação para fazer um raio-x na coluna de um paciente com escoliose não causa muita lesão. Então, não temam isso. Acompanhem, faça o tratamento adequado, o acompanhamento adequado com seu médico. Junho é conhecido como mês de conscientização da escoliose. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos é o verão, então é a época que as crianças vão para a praia, para a piscina, e normalmente a gente consegue perceber essas assimetrias do tronco e diagnosticar a escoliose.
Portanto, se você vê o seu filho sem camisa, na praia, na piscina, observe seu filho, veja se não tem nenhuma assimetria nos ombros, na pelve, alguma inclinação na coluna diferente do normal, e se você notar qualquer coisa, procure ajuda, procure uma avaliação médica. Uma dúvida comum entre as mulheres que passaram por uma cirurgia de aumento ou reconstrução das mamas. Quanto tempo duram os implantes mamários? Sinais de complicações estéticas ou funcionais podem influenciar na frequência que eles precisam ser substituídos. Confira quando é necessário trocar as próteses de silicone com o cirurgião plástico Dr. Rodrigo Vieira. Hoje vamos falar sobre os critérios que usamos para a troca de uma prótese de silicone. É muito comum a paciente chegar para a gente com essa dúvida com relação à necessidade ou não da troca de uma prótese. Com relação a essa necessidade ao tempo, por exemplo. Vamos imaginar aqui duas situações. Então, primeiro, a gente precisa entender que a mama e a prótese, elas formam um conjunto. Se esse conjunto, mama e prótese, ele se manteve estável nesse período, se a paciente está satisfeita com a forma, com o volume, ela não tem queixas com relação a isso, então essa paciente, independente do tempo, ela vai apenas acompanhar a mama pelas rotinas de saúde. Ela pode manter as consultas com o seu ginecologista, seu mastologista, seu cirurgião plástico e observar as alterações clínicas que podem ocorrer através dos anos. Nós podemos lançar mão dos exames de imagem como ultrassom, mamografia, ressonância da mama. Essas associações entre a história da saúde da paciente e os exames, eles podem indicar ou não uma troca da prótese, independente do período. Vale aqui ressaltar que o mais importante sempre é a avaliação médica do especialista. A gente sempre está disponível para orientar a paciente nesses momentos, porque às vezes alterações simples no exame podem trazer a ansiedade na paciente e a gente precisa ajudá-la nessa hora. Também temos outra situação onde o conjunto formado pela mama e a prótese pode ser modificado. Normalmente vem associada, além do tempo, com outras alterações, ganho ou perda de peso, alterações hormonais, gestações, por exemplo. São essas possíveis mudanças da mama que vão fazer com que a prótese sofra junto essas alterações. Então essa paciente, além dos exames de rotina, que pode evidenciar alguma alteração na prótese, ela também tem uma queixa clínica, que é não estar satisfeita com o resultado. Outro ponto fundamental é a paciente não confundir a garantia que uma fábrica dá para o implante com a necessidade de troca. Por quê? Cada fabricante tem sua política com relação aos seus produtos. Normalmente as fábricas dão uma garantia de 10 anos. Essa garantia serve, por exemplo, para próteses que podem romper, que é uma situação extremamente rara. Então é importante entender que não é porque acabou esse período que aquela prótese precisa necessariamente ser trocada. Vale lembrar sempre que a medicina não é uma ciência exata. Então é muito importante analisar o conjunto todo. Que conjunto? Mama, prótese, alterações do corpo e também a necessidade psicológica, a vontade da paciente. Por hoje eu fico por aqui. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. O Você Melhor deste sábado vai ficando por aqui. Quero agradecer a nossa parceira Italínia Decora. Siga no Instagram. Confira nossas edições locais do interior de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Para rever, escaneie o QR Code que está aqui na tela. Você Melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Nos vemos na próxima semana aqui na tela da Band São Paulo. Até lá!